a gente abre mais uma vez o nosso contato com Brasília para falar da Comissão de Constituição e Justiça do Senado, que aprovou a PEC, uma PEC que altera, entre outras coisas, as regras para o pedido de vista para decisões individuais dos ministros do Supremo Tribunal Federal. É assunto que vai dar o que falar e foi uma aprovação, assim, relâmpago. Eu acho que eu levei mais tempo para chamar a Gabriela Veras do que para essa aprovação acontecer. Não é isso, Gabi? Boa tarde mais uma vez. Bem. Exatamente isso. Olha, eu levei mais tempo para ver, entender toda essa PEC, né, do que os parlamentares levaram de fato para aprovar essa proposta lá na Comissão de Constituição e Justiça, né? E essa PEC, ela altera exatamente esses dois principais pontos dos julgamentos, né, do trabalho dos ministros no Supremo Tribunal Federal, com relação às decisões monocráticas, ou seja, aquelas decisões que os ministros tomam sozinhos, né, que caem ali no gabinete de determinado ministro, mas que depois pode ir para análise de todo o plenário, e também sobre o pedido de vista. O texto é de autoria do senador Oriovisto Guimarães, do Podemos, e ainda será votado no plenário do Senado Federal. Então, estava na CCJ, foi para o plenário, passando no plenário, segue, portanto, para a Câmara dos Deputados. O projeto define o quê? Vamos entender o que está no jogo aí. Que pedidos de vista, que são que é aquele tempo extra, aquele tempo maior, né, para análise do caso, do inquérito em tribunais, devem ser coletivos e limitados a 6 meses, podendo ser renovados a 3 meses. Como que funciona atualmente? Se existe um julgamento atual, acontecendo agora, um ministro só pode pedir vista, que é esse pedido que ele faz para que tenha mais tempo para analisar a questão. O que os parlamentares alegam? Que o pedido de vista é válido, mas que ele não pode servir para postergar, para fazer com que aquele processo demore mais tempo para ser analisado. Esse é um dos pontos. Agora, o outro ponto é com relação a decisões monocráticas, ou seja, decisões tomadas por um único ministro que tenham como efeito o seguinte: suspender leis ou atos normativos que atinjam a coletividade e suspender atos do presidente da República ou dos presidentes da Câmara, do Senado e do Congresso Federal Nacional. Então, essas questões, principalmente com relação a decisões monocráticas, né, decisões de um único ministro só, pegam bastante, exatamente porque a gente vem de um histórico de que há uma disputa ali, digamos assim, de poder entre o Senado Federal, principalmente, e o Supremo Tribunal Federal. Mais recentemente, só para a gente lembrar, a última decisão foi do ministro Cássio Nunes Marques, que impediu que a quebra de sigilo telefônico, telemático, de contas, né, fosse feita, do Silvinei Vasquez. A gente até noticiou isso aqui, e repercutiu negativamente, quase que instantaneamente, no Senado Federal, impedindo ali que o trabalho, né, dos senadores fosse feito. Então, é com relação exatamente a isso. Essa decisão foi tomada de forma solitária, digamos assim, pelo ministro Cássio Nunes Marques e será levada ao plenário, mas só pelo fato de ser tomada aí de forma monocrática já impede que o trabalho continue acontecendo. E é exatamente isso que essa PEC prevê, né? Promove aí, portanto, essas mudanças, essas alterações no pedido de vista e também nas decisões tomadas ali de forma solitárias pelos ministros. Hoje, daqui a pouco, a partir da 1h30 da tarde, o presidente da Corte, ministro Luiz Roberto Barroso, vai dar uma coletiva de imprensa e a expectativa é que ele repercuta exatamente essa questão, essa PEC que foi aprovada de forma muito rápida mesmo na CCJ. Então, a gente já vai ter ali um posicionamento de fato do Supremo Tribunal Federal com relação a essa questão aprovada lá na CCJ. Volto com você. E a Thaís viu agora há pouco que o ministro presidente hoje do Supremo Tribunal Federal, né,
vai falar hoje às 1h30 e exatamente ele vai tocar nesse assunto, né? Não tem como, né? Fugir. Pelo menos as perguntas devem chegar, né? Não vai ser diferente, né? E ainda ontem também o ministro Gilmar Mendes, que é o decano da corte, né? Que está há mais tempo na corte, também já falou a respeito de uma outra situação, que é a questão do tempo, né? Que cada ministro pode ficar à frente do Supremo, que você também tocou aqui. Ou seja, os ministros, de certa forma, estão se manifestando ali, e eu não sei se isso... Porque o Supremo, a justiça em geral, ela é provocada, ela não provoca. Diferente um pouco daquela questão dos atos de 8 de janeiro. Dos atos de 8 de janeiro, da questão das fake news. Também. Na verdade, ela nasceu no Supremo, né, Gabi? Nasceu no Supremo com o ministro Dias Toffoli, com a relatoria do ministro Alexandre de Moraes. Então, ali até houve muita controvérsia, porque o Supremo não pode provocar, ele é provocado, principalmente pelo Ministério Público, né? Então, agora, como é que eles vão agir? Como eles vão reagir a essa questão, né? Vão ver a constitucionalidade de tudo isso. Olha, vai dar pano para manga isso, viu? Vai dar bastante pano para manga. Inclusive, já falei com algumas pessoas, né, algumas fontes ali do Supremo Tribunal Federal, e como já era esperado, né, isso não repercute de uma forma muito positiva. E a gente vai ver exatamente qual vai ser o posicionamento, digamos assim, se a gente pode falar em posicionamento do Supremo Tribunal Federal, mas a gente vai ver a opinião, né, enfim, o que o ministro Luiz Roberto Barroso, presidente da Corte, vai falar a partir da 1h30 sobre essa decisão, essa votação, né, lá na CCJ, que muda aí, que altera partes relevantes do trabalho da Corte, né? Essa questão das decisões monocráticas, a gente sempre fala aqui quase que diariamente, né, de decisões aí de ministros que são tomadas ali sozinhas, né? E aí depois que esse caso é levado para a Corte. Isso, na avaliação dos parlamentares, dos senadores, é um tanto quanto prejudicial, porque, por exemplo, a CPMI do 8 de janeiro já acaba no próximo dia 17, é o prazo final para o relatório lá de conclusão dos trabalhos da CPMI. Então, essa última decisão do ministro Nunes Marques já impede ali que os dados, né, que seriam levantados, que foram levados para votação, para pedido de requerimento do Silvinei Vasquez, já não são ali, portanto, permitidos, né, apesar da relatora, senadora Elisiane Gama, ter falado que iria acionar a advocacia do Senado para tentar reverter essa decisão do ministro Cássio Nunes Marques, já é uma perda de tempo, né? Eles já perderam ali um tempo importante, lembrando que essa CPMI acaba no próximo dia 17. Então, eles elencam exatamente essas questões que, na visão deles, são problemáticas, né, pro trabalho da CPMI. Então, é uma busca ali por poder, para saber quem pode definir essas questões, quem pode falar com relação a isso e, principalmente, qual é o objetivo da CPMI, qual que é o trabalho que eles devem desenvolver, se existe, né, decisões que podem ser tomadas e barrarem todo esse trabalho. Então, são essas críticas principais, pontuais aí ao Supremo Tribunal Federal, vindas do Congresso Nacional, e agora, a partir de agora, 1h30, a gente vai saber qual vai ser o posicionamento do Supremo também com relação a isso.